Olá, tudo bem? Queria um pouquinho da tua atenção para nós falar sobre um assunto conhecido. Hoje eu queria falar sobre o Pai Nosso. Pai Nosso foi uma oração ensinada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Ela está relatada no livro de Mateus, no capítulo 6, no versos 9. Se tu puder, lê ela com calma e com atenção. Existem importantes lições que são ensinadas ali, que eu creio que pode nos ajudar. É uma oração conhecida e em vários momentos já vi pessoas se reunirem e repetirem essa oração. Mas o que eu te pergunto é, tu conhece a fundo as lições que ela nos ensina? Hoje eu queria falar de uma delas. No início diz Pai Nosso. Jesus, quando ensina essa lição, o mundo era desigual e injusto. Existia escravidão. As mulheres tinham uma condição desfavorecida frente aos homens. Existia guerra e a guerra era constante. Muitas pessoas morriam por motivo de guerra naquela época. Povos conquistavam povos. Diferença religiosa, classes religiosas diferentes se diferenciavam do povo. Jesus apresenta um Deus. Na época era muito comum conhecer a religião de muitos deuses e a relação do homem com os deuses era do ser criado que oferecia sacrifício ao divino, à deidade, aos deuses. E nisso se limitava a relação de homem e deuses. Jesus, porém, apresenta um Deus como Pai. Em outras palavras, ele estava dizendo para aquela sociedade desigual, com pessoas que sofriam das mais diversas situações, dos mais diversos sofrimentos. E Jesus dizia, existe um Pai que se preocupa por ti. Ele disse, em última instância, tu não estás sozinho. Tu tens a quem procurar, se tu necessitas. Essa mensagem impactou a época de Jesus. Pensa um escravo escutando que Deus era seu pai. Ele já não estava mais à própria sorte. Agora ele tinha alguém que zelava por ele, que cuidava dele, que se preocupava com ele. De igual forma, todas as classes e pessoas que sofriam estavam marginalizadas naquele tempo. Primeira lição foi essa, mas a segunda lição, ele nos ensina a orar Pai Nosso. O Pai Nosso não nos ensina a dizer meu Pai, nos obriga a dizer nosso Pai. Ele coloca todos os homens em pé de igualdade. Ele diz que a pessoa que está ao meu lado também, de igual forma, é filha de Deus, assim como eu. Deus não pertence a uma pessoa ou a outra, ou a grupos religiosos. Deus não é propriedade de instituições, pessoas, grupos. Ele se apresenta, ou Jesus o apresenta como um Deus que abre os seus braços a todos. Porque para Deus todos são iguais. Jesus já redefine a sociedade por funções, já não mais por diferenças, sejam elas raciais, sejam elas de gênero ou quaisquer que sejam as diferenças. No modelo proposto por Jesus de sociedade, a única coisa que nos diferencia é a nossa função, porque em última, todos são filhos de Deus. É isso que o Pai Nosso nos ensina. Isso serve muito para os dias de hoje, para a nossa sociedade e para a nossa realidade. Uma sociedade que ainda segue desigual.
que ainda segue com injustiças, uma sociedade que ainda diz que o meu semelhante é diferente de mim. Então, eu quero que tu se lembre, cada vez que tu repetir essa oração, que além de estar declarando que Deus é teu Pai, tu estás declarando que a pessoa que está a teu lado é teu irmão, porque Ele é nosso Pai. Não se esqueça disso. Ele não é só meu Pai, é nosso Pai. Foi dessa forma que Jesus quis apresentar Deus. E Ele deu uma ferramenta de acesso a isso. E isso se encontra no livro de João. No livro de João, ele nos apresenta um critério somente exigido para acessar a Deus como Pai. No capítulo 1, no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Se você quer ter Deus como Pai, Jesus diz que você deve acessar por meio da fé. A ferramenta para a adesão a essa paternidade é a fé. A fé em Jesus e nas suas palavras. Mas não se esqueça que a partir do momento que você acessa a Deus como Pai, você também está declarando que o seu semelhante é seu irmão. Não se esqueça disso. Deus não é um Deus que faz exceção de pessoas. Deus, apresentado na Bíblia, é um Deus que inclui a todos. Inclui a todos. Deus não é propriedade de um ou outro. Deus deseja ser nosso Pai. Não se esqueça que a oração do Pai Nosso não nos ensina a dizer meu Pai, mas sim nosso Pai. Eu espero que tu reflita um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto. Acredito ser importante para o nosso momento atual, para que possamos ver o semelhante como igual, sem exceção. Agradeço a tua atenção e peço que cada vez que você repita o Pai Nosso, você se lembre do que Ele ensina. Essa é uma das tantas coisas que Ele nos ensina. Obrigado pela tua atenção e até a próxima.